Se coloque de pé. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Nós estamos no projeto Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Estamos lendo e meditando nos 4 evangelhos de forma sincronizada e cronológica. A vida e a obra de Jesus Cristo. A parábola da rede lançada ao mar. Estamos no sermão do mar, que foi ministrado na praia e na casa. Mateus 13, 47 em diante diz: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham-os para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Feche os seus olhos. Nós estamos na casa do Pai, e este lugar não é outro senão casa de oração. Faça a sua oração. Apresente a sua petição ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque até aqui o Senhor nos livrou, nos guardou e nos abençoou. Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor, o Deus da família. Senhor, abençoa a minha casa, os filhos dos meus filhos. Nos prepara, Senhor, para os dias que estão por vir. E que a sua bênção, meu Pai, repouse sobre nós. Meu Pai, a tua palavra diz, registrada pelo salmista Davi: fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Senhor, nós estamos aqui buscando, meu Pai, o seu reino e a sua justiça. E que nenhum de nós, meu Pai, seja desamparado e nem a nossa descendência venha passar necessidade. Obrigado, Senhor. Senhor, eu te peço em especial que o Senhor fale com cada um de nós, em especial com a sua igreja, por intermédio da sua palavra, que é espírito e que é vida. E desde já, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é misericordioso, o Senhor é abençoador, o Senhor tem boca e fala, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor tem ouvidos e ouve o clamor do seu povo, e o Senhor é Pai para responder. Pedindo pão, de forma nenhuma o Senhor nos dará uma pedra. Por isso, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. Porque o Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos prepara para os dias que estão por vir. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso livramento. O Senhor nos livra de todo o mal. E desde já, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo neste momento e ainda vai fazer. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos no capítulo 13 de Mateus, e esse capítulo 13 de Mateus é o Sermão do Mar, ou também, como é conhecido, o Sermão das Parábolas, que Jesus ministra à beira do mar e também na sua casa. Aquele local é extremamente importante, ele é um porto, é um local de pesca, não só pesca para
a sua subsistência, mas também um grande comércio. E nesta parábola, Jesus vai fazer uma ligação com a parábola anterior. Nós vimos que Jesus começa a falar sobre o reino para os seus discípulos, a mensagem muda, o foco muda, não é mais para a multidão, mas é para os seus discípulos. Não é uma mensagem aberta de ensinamento, de instrução e de religiosidade, de comportamento religioso e moral. É uma mensagem especial para os discípulos. Jesus fala por parábolas e por intermédio de parábolas os mistérios são revelados aos discípulos. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está revelando os segredos e os mistérios do reino. E começa com a parábola do semeador. Eis que saiu o semeador a semear. A mensagem do reino começa a ser ministrada, começa a ser semeada. Depois ele vem com a parábola do joio e do trigo. E a parábola que nós vemos hoje, a parábola da rede, ela faz uma ligação. É uma parábola parelha com a parábola do joio e do trigo, que o Senhor fala sobre a coexistência do mal e do bem na terra. Porque o Senhor semeou a boa semente, o Senhor e os seus discípulos semearam o trigo, mas veio o inimigo por inveja e semeou o veneno, o joio, e vai crescer tanto o trigo e o joio até o momento da colheita. O Senhor, nessa segunda parábola, está falando da coexistência do bem e do mal sobre a terra. A semente do Senhor, a boa semente, a palavra do reino, e também o joio, a mentira, o veneno que mata. Depois temos a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que também são parábolas ligadas, parábolas gêmeas. O grão de mostarda fala do crescimento do reino na terra exterior, e a parábola do fermento fala do interior e o crescimento interior do reino no homem. Depois vimos a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Essas pérolas, esse tesouro e essa pérola fala do valor e da decisão pelo reino, a importância, o valor e a decisão radical por um tesouro escondido na terra e uma pérola encontrada no mar. E hoje nós vamos finalizar estas 7 parábolas com a parábola da rede. Como já falei, faz uma ligação. Jesus é como se ele estivesse retornando à parábola do joio e do trigo, falando do bem e do mal que há sobre a terra, só que de uma forma ainda mais profunda, trazendo ainda mais revelação. Por isso a parábola da rede. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Naquele lugar, naquela época, existia 3 formas de se pescar. Como eu falei, não era simplesmente uma pesca para sua subsistência. Não era simplesmente pescar para comer e dar o de comer aos teus filhos. Era também uma forma de comércio, uma grande pescaria. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. A primeira forma de pesca naquele lugar era por intermédio do anzol. A segunda era por uma rede pequena, que uma pessoa lançava e puxava. Mas existe uma terceira forma de pescar, e é sobre isso que a parábola está falando, sobre uma rede lançada ao mar. Diferente da pesca pelo anzol e pela pequena rede, esta é uma grande rede, que ela era lançada por intermédio de barcos. O barco ia entrando, ia lançando uma grande rede que ia formando uma espécie de meia-lua. Na parte de baixo tinha os pesos para que afundasse, e na parte de cima
tinha as boias para que flutuasse. É como que se formasse um grande paredão. Aquela rede formasse um grande paredão que era lançado pelo barco e depois era puxado e ia arrastando até a praia. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. A terceira forma de pesca, a grande rede, que era necessário barcos e muitas pessoas para puxar, e que apanhava toda a qualidade de peixes. Essa grande rede está falando do evangelho do reino, que está passando por toda a terra e que apanha toda a qualidade de peixes. É muito importante nós entendermos que naquela região e naquelas águas havia muitas espécies de peixes. Esses peixes representam povos e nações, representam raças, povos e nações. Mas também temos que fazer uma ligação com os textos antigos que falam sobre os animais puros e impuros. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, o Senhor está encerrando este capítulo, estas 7 mensagens, estas 7 parábolas que falam sobre o reino, os mistérios do reino. Jesus está trazendo um conhecimento profundo e misterioso para os seus discípulos. A rede é o evangelho que está passando. E quando passa, ele traz de tudo e de todas as espécies de peixes. Ele traz pessoas boas e más, peixes puros e impuros. Estando cheia, a puxam para a praia. O evangelho do reino está passando sobre a terra. Nós temos como dever, como grande comissão, anunciar o evangelho do reino. Dizer, o evangelho do reino é chegado. Se arrependa, porque o evangelho do reino é chegado. O reino é chegado. Arrependa-se, porque o reino está próximo. O evangelho do reino chegou. O evangelho do reino está entre vós. Está em vós. Aquela grande rede está falando da mensagem. Está falando do evangelho do reino. Que está passando e pegando todo tipo de peixe. E como foi falado, existem peixes puros e impuros. Pela lei em Levítico, para o povo judeu, os peixes que tinham barbatanas e que tinham escamas eram considerados puros. E aqueles que não tinham eram impuros. E aqui o Senhor faz uma ligação. Ele está falando não simplesmente de pessoas na terra, de pessoas boas e más, do trigo e do joio, do cristão, do que teme ao Senhor e do ímpio. Ele está falando de peixes, de pessoas que receberam o evangelho do reino. Mas mesmo no evangelho do reino, mesmo na religião, dentro das igrejas, na comunidade, há pessoas puras e impuras. E vai ter uma grande separação no final. O Senhor vai encerrar a sua mensagem, o sermão do mar, com as parábolas do reino, falando não só dos que creem em Deus e daqueles que não creem, do trigo e do joio. Ele vai falar, e ele está falando com os seus discípulos, com os cristãos, com aqueles que são os peixes, com aqueles que foram pescados, que passaram pela rede, que o evangelho trouxe. Vai falar puros e impuros, pessoas que se santificam, e aquele que é santo se santifica mais e mais, e aquele que é impuro se suja mais e mais. Nós estamos no tempo do evangelho do reino, a rede está passando, mas chega um momento em que estamos na praia. Encerra-se o tempo da mensagem da rede e da mensagem do reino.
por enquanto ainda há bondade, por enquanto ainda há misericórdia, por enquanto ainda há tempo, mas quando a rede chegar no seu tempo final, que é a praia, os pés firmes no chão, ou seja, não estamos mais nas águas e nem na tempestade das águas. O tempo das águas, o tempo das tempestades vai acabar com os pés firmes na areia da praia, aonde o Senhor faz a promessa aos filhos de Abraão que seriam como o pó da terra e como as estrelas do céu. Esse tempo que estamos vivendo ainda é de pescaria. A rede está passando, muitas pessoas estão sendo apanhadas, todo tipo de peixe. Mas está chegando também a hora do fim dessa grande pescaria. Colocaremos os pés na areia, na terra firme, e haverá uma grande separação, o juízo final. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os bons está falando dos peixes limpos, dos peixes santos que se santificam. Os ruins, porém, lançam fora. Está falando de raças, povos e nações, de peixes bons e peixes ruins, de santos e impuros. Os santos serão colocados nos cestos e serão recolhidos e entregues ao Pai. Os ruins, que não se santificaram, e a palavra no original fala de peixes danificados, peixes mortos, inúteis, peixes imundos. Ou seja, está falando de pessoas que estão mortas, pessoas que estão danificadas, sabe, pessoas que estão sempre doentes. Está falando de peixes danificados, doentes, que nunca se curam, de peixes que estão mortos, de peixes que estão apodrecendo, peixes impuros. Esses serão lançados ali na pesca, os peixes também pequenos, que não cresceram, esses peixes ruins, machucados, que nunca se curam, esses peixes pequenos, que nunca crescem, esses peixes mortos, esses peixes imundos, eles não serão devolvidos às águas. Não há mais tempo, é o julgamento final. Eles serão lançados na areia quente e serão queimados pelo sol. Há muitas pessoas, como diz no texto original, pessoas que foram alcançadas pela rede do Evangelho, mas são pessoas inúteis, doentes, podres, que não se santificam, e essas morrerão na praia. O ditado popular diz que tem peixe que morre na praia, tem crente que vai morrer na praia. Esse tipo de crente vai morrer na praia. Ele vai nadar, mas no final ele vai morrer na praia. Somente os peixes justos, santos, que se santificam a cada dia, é que serão colocados no cesto. E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se. Agora, o pescador, quando chega na praia, ele tem um trabalho minucioso. Passar a rede é muito trabalhoso, é muito esforço. É muito esforço. Não é à toa que Pedro, depois de ter pescado uma noite toda, Jesus fala para ele lançar a rede, e ele diz, pescamos a noite toda, ou seja, eu estou muito cansado, eu trabalhei a noite toda. É um trabalho muito puxado fisicamente. Cansa. Passar a rede é um trabalho extremamente físico, extremamente cansativo. Mas quando ele chega na praia, depois de ter passado a rede, ele vai sentar. E depois de ter feito um trabalho físico, ele vai fazer um trabalho minucioso e mental. Separar peixes pequenos, pessoas que não crescem, que não amadurecem, é jogado. Peixes doentes, peixes mortos, peixes que estão podres, é lançado do lado.
Lembrando também que quando passa a rede, traz de tudo. Traz sujeira, traz imundície, traz peixes doentes, peixes inúteis, podres, pequenos, que não servem para nada. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. É um trabalho importante, delicado, minucioso, porque basta uma enfermidade, uma bactéria, e contamina todos os outros. Na parábola anterior do joio e do trigo, os dois crescem juntos e o joio contamina o trigo. Mas aqui, ele tem que sentar na beira da praia e separar os bons dos maus. Porque nós sabemos que uma fruta podre na cesta estraga todas as outras frutas. Um peixe imundo no cesto estraga todo o cesto. E ele tem que fazer esse trabalho com muito cuidado, e é um trabalho minucioso. 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem é que vai fazer esse trabalho? Os anjos. Não é o trabalho do homem. Não é o homem que arranca o joio. Não é o homem que separa o justo dos maus. Serão os anjos. Os anjos é que possuem essa missão. Com certeza você já ouviu muitas vezes muitos pregadores dizendo: nós temos o privilégio de sermos os mensageiros, de seguir Jesus e de levar o Evangelho. De levar o Evangelho, as boas novas, de levar a mensagem do reino. Só te esqueceram de te avisar de que nós não temos o direito de separar o joio do trigo, e nem os peixes bons dos maus. Não é nós que separamos os santos dos imundos, não é nós que separamos os justos dos maus, é os anjos. Da mesma forma que o Senhor está falando, olha, na terra, o joio e o trigo, coexiste o bem e o mal. O Senhor está falando para os seus discípulos, no mesmo lago, no mesmo aquário, nas mesmas águas, tem peixes limpos e tem peixes imundos. É interessante, eu acho que vale a pena a sugestão de você pesquisar por que o peixe puro tem barbatana e tem escama. Eu acho que é importante. Qual é a função da barbatana e da escama? Porque é isso que faz a diferença entre um santo e um imundo. Da mesma forma que o porco. Você já ouviu muitas explicações sobre o porco, porque o porco é imundo. Ah, porque essa é a natureza dele. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Ah, por causa do seu pescoço, porque ele não consegue olhar para cima. Os porcos não conseguem olhar para cima. Mas o filho pródigo, quando caiu em si, olhou para o céu, se arrependeu. Mas a Bíblia fala que o porco é imundo porque ele é roedor e porque a sua pata, o casco é dividido. Então tudo que você ouviu, muitas vezes para justificar porque o porco é imundo, não é correto. E para você entender a diferença do santo para o profano, você precisa entender por que tem barbatana e tem escama. Porque ter barbatana e escama faz um peixe ser puro. E não ter barbatana e não ter escama faz um peixe ser imundo. Você vai entender muita coisa. Da mesma forma que o porco. A explicação, muitas vezes, é pela visão. Muitas vezes escolhemos e dizemos, esse é um porco, esse é uma ovelha, pela visão. Mas o Senhor disse a Samuel, não escolha pela visão,
eu escolho pelo coração? Entenda a explicação. Por que ser roedor o torna imundo? Por que ter a sua pata dividida em dois o torna imundo? Vai te explicar muita coisa em relação à santidade e à imundície, aos justos e aos injustos. Tem pessoas que sempre estão na dúvida de dois caminhos. Os seus pés não são pés únicos, unidos em uma direção. Os seus pés sempre são divididos. Uma hora vai para um caminho, outra hora vai para outro. Então, fica aqui a sugestão, faz uma pesquisa. Vai estudar um pouquinho. Porque às vezes não é a religiosidade que explica, mas às vezes é a própria biologia. Não é a religiosidade que explica, é o que Deus falou. Ah, o porco é imundo porque ele gosta de lama. Ah, tá, onde Deus falou isso? Aonde? Aonde Deus falou isso? Deus fala que ele é imundo porque ele é um roedor e porque o seu pé é dividido em dois. É imundo porque não tem barbatana e não tem escama. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ou seja, até mesmo entre os cristãos vai haver julgamento. Até entre aqueles que creem em Deus e servem a Deus também haverá julgamento. Não acredito que serão condenados para sempre, mas passarão pela condenação da segunda morte, que é sentir a dor da segunda morte e o calor do fogo do inferno, mas para pagamento de pecado, não para condenação eterna. Mas aqui, alguns já sabem, não quero trazer confusão. 50. E lança-os na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, muitas pessoas estão iludidas achando que, por serem cristãos ou estarem em uma igreja, estão livres da condenação. Não, o Senhor termina os mistérios do reino, falando para os seus discípulos que o julgamento terá. E o julgamento começa com os de dentro, com os da água, e depois sobre toda a terra. Nós seremos julgados. E aí eu te pergunto, se você fosse julgado hoje, você vai ser julgado pela sua santidade? Como seria o julgamento? Quantos peixes pequenos que não crescem? Quantos peixes doentes que não se saram? Quantos peixes que estão podres, fedendo? Quantos peixes que estão mortos, têm nome de vivo, mas está morto? Se nós hoje fôssemos julgados hoje, porque seremos julgados, a rede ainda não chegou na praia, mas está perto. Mas se nós fôssemos julgados, e seremos julgados pelos anjos, não por homens religiosos, o que eu posso te dizer, como homem de Deus, é: avalie-se a si mesmo. Avalie-se a si mesmo. Será que você não cresce e se esconde sempre atrás de alguém? Se esconde atrás de uma mulher, se esconde atrás de um pai, se esconde atrás de um líder. Ah, o líder faz. Avalie-se a si mesmo. Será que você está assumindo responsabilidade? Ou você se coloca atrás de alguém, continua pequeno, não faz, não resolve, não avança, não cresce, não amadurece? Será que hoje seríamos julgados como peixes pequenos? Que não fazem nada, que não cumprem o seu propósito, que não reproduzem, que não se santificam? Avalie-se o homem a si mesmo. Não estou te avaliando, não estou te julgando. Eu estou te ensinando os segredos, os mistérios do reino. Porque vai chegar o dia que seremos julgados pelos anjos. Muitas pessoas amam ser julgados pelos homens, amam ser religiosos, amam um pastor policial.
Mas a palavra diz: avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se. Será que você não está se escondendo atrás de alguém? Atrás de um título? Será que você não está se escondendo atrás de um problema, de uma árvore? Será que você está buscando à frente, assumir responsabilidade, acertar, errar, consertar, crescer, cumprir propósito, se santificando e multiplicando? Avalie-se a si mesmo. Será que você ainda é uma pessoa pequena? Ah, é porque eu não sei, pastor, falar, é porque eu sou crente novo, é porque eu estou aqui há pouco tempo. Eu estou aqui há 6 anos, faz pouco tempo que eu estou aqui. Avalie-se a si mesmo. Você é um peixe pequeno? Você é um peixe doente que está sempre murmurando, reclamando, está sempre fermentando? Será que nada está bom para você? Será que você só arruma problema? Não entende a palavra do reino? Está sempre dodói, está sempre reclamando? Será que você está doente? Está enfermo? Nunca se cura? Nunca sai da cama ou da cadeira religiosa? Avalie-se a si mesmo. Você está doente ou você está curado? Está apodrecendo? Tem lepra? Se sujando mais e mais? Se decompondo, se destruindo mais e mais? Você está morto? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, pastor. Estou morto. Não tenho mais amor. Não tenho mais temor. Não tenho mais amor, fé. Não tenho mais esperança. Será que você tem nome de vivo e está morto? Será que nós somos pequenos, doentes? Será que estamos mortos? Será que somos inúteis? Avalie-se o homem a si mesmo. Nós estamos fazendo um autoexame. Avalie-se o homem a si mesmo. Eu gosto sempre de, quando vou me examinar, porque o coração do homem é enganoso. Eu peço, Espírito Santo, sonda, esquadrinha o meu coração. Vê se há algo pequeno, vê se há algo doente, vê se há algo podre, morto dentro de mim. Porque o propósito não é se condenar, não é tempo de condenação. Nenhum religioso pode te condenar, e você também não deve se condenar, mas você deve aproveitar uma oportunidade. Enquanto a rede não chega na praia, é tempo de se santificar. Como é que está a sua vida de oração, de jejum? Como é que está a sua vida de meditação? Será que você está muito ocupado, afadigado, sufocado? Ou nós estamos aos pés do Senhor? Quando foi a última vez que você entrou neste lugar? Meia hora para orar. Eu vou colocar os meus joelhos no chão. E eu vou orar. Eu vou buscar. Eu vou clamar. Eu vou me derramar. Eu vou chorar. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou bater na porta e vou entrar. Se coloque de pé. Estamos perto. Não do final do capítulo. E nem da parábola. Estamos muito próximos do julgamento final. E precisamos fazer uma autoanálise. Se não estamos nos santificando, estamos apodrecendo e morrendo. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração por um instante. Antes de começarmos a adorar o Senhor, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise. Se nós, como os religiosos, nos acharmos cheios de visão, de entendimento, se nos acharmos bons e curados, nada acontecerá. Mas o Senhor disse: eu vim para aqueles que precisam de mim. O Senhor vai se manifestar dentro de alguns minutos. E Ele vem para os pecadores, Ele vem para os doentes, Ele vem libertar e curar. Mas se você já é livre,
Você não vai ver nada, não vai sentir nada. Não vai acontecer nada. Se você é um santarrão, nada vai acontecer. Ele veio para os pecadores, para aqueles que são santos e querem se santificar mais e mais. Ele vem para os doentes, para aqueles que querem ser curados. O Senhor se manifestará de forma especial e sobrenatural. Ele vai se manifestar trazendo revelação. E revelação do reino. Ele vai se manifestar trazendo libertação. Ele vai se manifestar curando os doentes e perdoando os pecadores. Nós podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos, como um fariseu. Porque quem entra como fariseu, sai como fariseu e nada muda. Mas para aqueles que entraram como publicanos, como pecadores e traidores da pátria, aqueles que entram neste lugar confessando pecados, se arrependendo, o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Os publicanos sairão justificados, e para aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Faça o seu diagnóstico, avalie-se a si mesmo e busque o Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer o seu nome. O Senhor se manifestará, grandes coisas acontecerão.